Vou. E aí? Então tá bom, vamos lá. Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos de volta em nova temporada no Rota do Sucesso. E hoje estamos aqui com Andréia Freitas, jornalista há 20 anos, já trabalhou em vários editoriais. A mulher já narrou jogo de futebol, sabe tudo. Está aqui para nos dar todas as dicas e contar a sua história emocionante e nos inspirar, como todos nós esperamos aqui no Rota do Sucesso. Seja muito bem-vinda, Andréia. Eu que agradeço, eu tô super animada aqui, adorei, né, todo o cenário, acho muito legal. A proposta do podcast, para mim, é um privilégio estar aqui, até porque o nome é Rota de Sucesso, né? Então, assim, eu já tô me achando, né? Assim, se eu fui convidada para cá, olha, eu tô no caminho certo. Então, assim, muito obrigada pelo convite. Parabéns pela iniciativa. A gente estava conversando aqui, eu falei assim, na verdade eu vim no carro pensando, eu falei assim, pô, que legal, né? Porque você não é da área de comunicação, e aí você empreendendo numa área, se arriscando numa área que não é sua. Então eu acho que isso é o diferencial hoje dos profissionais, do que a gente precisa no nosso mercado. É você realmente se arriscar mesmo e tentar e descobrir um novo talento. E assim, você fala super bem, você é super comunicativa, então assim, parabéns e cada vez mais sucesso aqui para o seu podcast. Oh, obrigada, Andréia. Depois dessa, gente, tá difícil de começar, né? De continuar. Olha a responsa, né? A Nada, mulher que jornalista. nada, que Inclusive, eu nada. tava dizendo aqui pra ela, não, eu falei, e aí, você quer gravar, quer fazer ao vivo? Eu digo, meu Deus, eu tô perguntando pra jornalista se ela quer gravar ou Não, fazer ao... mas você tá certa e é legal. Mas é isso, Andréia, conta um pouquinho pra gente como que iniciou, por que jornalismo e o que te fez chegar aqui nessa carreira. Pois é, você fez a abertura, eu só nunca narrei jogo. Na verdade, eu participava de transmissões ao vivo, eu acho o máximo ser narradora, mas eu não tenho ainda É esse streaming, né? talento, eu não tenho esse talento ainda. Eu estava nas reportagens ali. Mas, assim, comunicação, eu acho que sempre esteve presente na minha vida. Desde sempre, né? Então, assim, eu sempre gostei de me comunicar, gostava de falar, gostava de fazer amizades. E eu lembro que o meu primeiro vestibular não foi para comunicação, foi para odontologia. Nada a ver, né? Caramba, é. Nada a ver. Pois é, mas aí eu comecei na época, eu tava vidrada com o negócio de aparelho ortodôntico e tudo, enfim. E eu falei, eu acho que eu vou fazer isso, é isso que eu quero para minha vida. E aí eu lembro que a minha avó, ela dizia assim, Andréia, não tem nada a ver com você tem que fazer jornalismo. Eu ainda tentei odontologia, não tive sucesso, não era para ser, né? Não tive sucesso e aí fiz pro jornalismo, né? Eu comecei me estudar, quase que não sai, né? A Comecei jornada, a né? jornada no Rio de Janeiro, né? Eu comecei a estudar na UFRJ. Mas eu concluí o meu curso de jornalismo aqui na UFRN. Porque, assim, eu sou filha de militar. Então, a minha vida foi sempre de mudanças e muitas transferências. Então, assim, eu começava a estudar num lugar e vinha a transferência do meu pai e ia para outro. Somos 3 filhos lá em casa. E cada uma nasceu num estado diferente. Assim, minha irmã mais velha é daqui, de Natal, né? Porque meus pais são daqui do Rio Grande do Norte. A minha irmã mais nova é de Brasília e eu sou do Rio de Janeiro. Então, assim, essas mudanças, elas fazem parte da minha vida desde sempre, né? Realmente, assim, aí tu iniciou, veio pra cá, e aí eu te pergunto, quando você tava lá na faculdade de jornalismo, você pensava já em como que seria a tua carreira, quais os caminhos? Você tinha essa questão do planejamento? Olha, quando eu comecei lá, eu já fiquei muito encantada com o que eu estava vendo. E eu tive a certeza que eu falei assim, estou no caminho certo, é isso que eu quero fazer para minha vida. E aí eu fiquei um tempo lá, vi algumas coisas, já algumas situações, mas eu só comecei mesmo a trabalhar no jornalismo aqui no Rio Grande do Norte, né? Porque quando eu vim terminar o meu curso aqui na UFRN, assim que eu cheguei, eu já vim decidida que eu não ia esperar muito tempo, eu queria trabalhar, eu queria ir para o mercado de trabalho. E aí eu comecei, né, a trabalhar, o meu primeiro emprego já na área da comunicação foi na Band Natal. Eu tenho uma relação muito interessante com a Band, porque foi o primeiro lugar que eu trabalhei.
E quando eu voltei a morar no Rio de Janeiro, já em outro momento da minha vida, né? Porque eu casei com um carioca. Então, quando eu fui morar no Rio, eu já era jornalista, profissional. Eu também tive uma experiência na Band Rio, né? Mas foi assim, um tempo curto, porque fazendo um resumo assim rápido, quando eu voltei para o Rio, já casada em outro momento, né? Foi interessante porque eu não conhecia nada, eu não conhecia ninguém. Eu não sabia como era o mercado de trabalho lá do Rio. Eu sabia que era muito competitivo. Então eu tinha um amigo carioca que ele dizia assim: "Ó, André, é muito difícil aqui". E aí eu falei assim: "Caramba", porque eu já tinha minha base toda formada aqui no estado, aqui no Rio Grande do Norte, Era né? Eu isso que eu ia te conhecia todo perguntar. mundo, eu já tinha o meu network formado. Quando a gente muda e não foi por uma decisão sua, foi uma Isso. decisão de família, você mudou, foi para outro estado. Como que você aconselharia uma pessoa que está passando por essa fase? Quais seriam os primeiros passos que uma pessoa que está mudando de cidade e profissionalmente precisa se realocar? O que é que ela deve fazer? No meu caso, o que que eu fiz? Eu não conhecia ninguém. Tinha esse meu amigo. Então, eu fui. Eu falei assim: eu preciso conhecer pessoas. Então, o que que ele me disse? Ele falou assim: Andréia, vai ter um curso para iniciantes que é promovido pela Band Rio. E nesse curso é a diretora da Band que faz e tudo. Ele falou assim: olha, vai, se inscreve. E aí, quando eu comecei o curso, eram só estudantes. Só estudantes, não tinha ninguém, nenhum profissional. E era tudo que eu já sabia. Mas eu estava ali com o propósito, conhecer pessoas, né? Então, quando eu lembro que no primeiro dia do curso, ela começou a explicar, falar muito do básico, que para mim eu falei assim: ah, isso eu já sei, isso eu já faço, isso. Então, assim, olha, eu vou explicar como é que se grava um off, eu vou explicar como se faz uma passagem. A passagem é quando na reportagem, Sim, o repórter ele aparece. Então, sempre que o sim. repórter aparece, né, o off é quando ele só narra. Então, quando o repórter aparece, a gente chama aquele momento de passagem, é a passagem do repórter. Então, eles estavam explicando, né, tudo aquilo e colocando os estudantes de jornalismo para treinarem. Então, toda a vida que eu ia fazer alguma coisa, agora Andréia, vem aqui, deixa eu mostrar como é que é uma passagem. Só que eu já sabia, né? Assim, aí quando ele ia lá, ó, você vai gravar uma passagem assim, então tava lá o cinegrafista, o cara quando. Então, sempre que eu fazia algo, todo mundo ficava assim, olhando. Caraca, mas ela fez de Já tá. primeira? Nossa, ela já sabe. E aí, no primeiro dia, quando terminou, a diretora de jornalismo veio falar comigo. Aí ela disse assim: Você já tem experiência? Aí eu falei assim: Já. Aí ela falou assim: Não, é porque esse eu falei assim: Não, mas eu acho que a gente tem que estar sempre aprendendo. Então eu vim buscar coisas novas. Por isso que eu me inscrevi, por isso que eu estou aqui. E aí ela falou assim: você tem interesse em fazer um estágio na Band? No mesmo dia ela me convidou. Aí eu falei Olha assim: isso. tenho. Ela falou assim: ó, me manda seu material. Eu falei assim: não, eu já tô com meu currículo aqui. Eu já tenho currículo aqui. Já estava Já tava preparada, pronto. né? Eu já fui para Já isso, foi com né? Já fui com esse intencionalidade. objetivo. E aí ela foi, me convidou e falou assim: olha, a gente vai ter o curso. E aí, quando terminar o curso, depois a gente vai selecionar algumas pessoas para estagiar na Band. Mas você eu já quero. Eu já acho que você tem o perfil. E aí eu fui, eu terminei o curso. Para mim, agregou em relação ao que é o meu objetivo, né? Assim, tudo que foi colocado lá eu já sabia, né? Eu estava na Uhum. frente ali porque eu já trabalhava, né? Eu não era mais estudante. Mas foi um curso assim extremamente válido. Aí, semanas depois me ligaram, eu fiz um estágio na Band. E aí veio uma questão, porque a primeira equipe que tinha, para eu já ingressar mesmo, era uma equipe à noite. Ai, E eu meu estava no Rio de Deus. Janeiro. E aí, quando eu voltei para falar para o meu marido, ele falou assim: Não, Andréia, eu sei que você quer muito entrar no mercado de trabalho, mas a gente está no Rio de Janeiro. Você vai pegar uma equipe à noite, você vai subir morro, você vai cobrir, sabe, assim, assalto à noite, linha vermelha, linha amarela, é muito complicado. E aí eu comecei a repensar. E aí, quando eu fui, mas eu queria muito, quando eu fui, eu lembro que ela falou assim para mim: Não, Andréia, realmente é melhor não. É melhor a gente dar uma segurada, porque assim, você tá chegando agora. E aí ela falou do meu sotaque.
E ela Olha falou isso. assim: você tá chegando agora, a gente vai ter uma outra equipe, que é uma equipe de esportes, que eu acho que você se encaixa melhor. E é bom, porque fazia um mês que eu tava de volta morando no Rio. Ela falou assim: é bom, porque aí você perde um pouco mais do seu sotaque do Nordeste que você ainda tem. E como que você viu isso? Aí eu falei assim: caramba. Sabe assim, eu sei que, porque eu tô Não era morando tão muito claro para tempo. você aquilo. Mas assim, até porque eu não sei se hoje em dia tem tanto, né? Mas assim, há uns anos atrás, uns 10 anos atrás, principalmente no Rio, essa questão do sotaque era muito. Era levado em consideração. Então, assim, quando ela me falou isso, eu falei assim: tá, tudo bem, sem problemas. E aí foi um rapaz que ocupou, né, aquela equipe. E eles voltaram a entrar em contato comigo depois. Ela falou assim: não, fica mais um tempo, fica fazendo um estágio. Eu continuei fazendo, né? Indo, fazendo reportagens, acompanhando alguns repórteres, até encontrarem a minha equipe. Só que na semana que eles me ligaram, eu descobri que estava grávida do meu primeiro filho. Nossa, e aí? Foi. E aí, quando eu descobri que estava grávida, aí eu falei: ah, não é para E eles ser. que te chamaram para fazer a área de esporte já? Isso. Eles iam me chamar para cobrir, na época iam ter os Jogos Militares. E aí eles estavam montando uma equipe para cobrir esses jogos, né, que eram importante, era parecido com uma Olimpíada. E eles já estavam começando a montar a equipe, já pensando na equipe que seria logo depois nas Olimpíadas, que aconteceram no Rio, né? Então, mas eu estava grávida, descobri que estava grávida. E eu não ia abrir mão desse meu momento, da maternidade também. Assim, eu não me arrependo. Na hora eu peguei e disse que não dava. Aí eu falei assim, ó, infelizmente agora que vocês estão me chamando, eu acabei de descobrir. E não dava mesmo. Eu falei assim, não, eu quero viver esse momento. Porque A quando mulher. eu fui para o Rio, nesse momento da minha vida, eu fui para me casar, eu fui para constituir família. A profissão, naquele momento, não era prioridade, né? Então, assim, quando eu descobri que estava grávida, eu falei assim: ah, não, esse é o meu momento, mãe, mulher, e tá tudo bem. Inclusive, uma das frases de Andrea é: ser mãe e jornalista nunca foi fácil, mas cada desafio me fez mais forte. Isso. A maternidade, durante a profissão, para você, o que te ensinou, o que a maternidade significa para você e como que ela mudou a tua vida profissional? Ó, a maternidade já mexe logo comigo, já fico querendo ficar já emocionada. É muito difícil para a mulher como um todo conciliar a carreira profissional com a maternidade. É um desafio para as mulheres, né? Eu não sei porque que eles chamam a gente de sexo frágil. De frágil a gente não tem nada. Nada mesmo, né? Nós somos muito fortes. E quando você escolhe uma profissão, tipo, como a minha, que não é uma profissão que você tem uma rotina definida. Eu não tenho hora de chegar e hora de sair. Eu tenho que estar à disposição. Essa foi a escolha que eu fiz. Eu não tenho os feriados tradicionais, né? Assim, quando tá chovendo, que tá todo mundo em casa se protegendo, é quando a gente vai para a rua para cobrir, né, a situação ali, o alagamento, o trânsito parado, lento. Então, assim, é muito difícil. Então, quando eu decidi ser jornalista, eu não era mãe ainda, né? Assim, eu não previa isso, não sabia como iria conciliar. Eu falei, depois eu penso nisso. Nesse momento da minha gravidez, da minha primeira gravidez, foi a minha primeira decisão onde eu tive que realmente optar pela minha família. Foi o primeiro momento que eu me vi mãe, abrindo mão de um sonho, né, de trabalhar no Rio, na Band Rio, da repercussão que aquilo iria gerar. Eu vinha de muito trabalho aqui no Rio Grande do Norte, do nome já, sabe, assim, reconhecido no jornalismo. Então, para mim, eu ia dar um salto na minha profissão. Mas, ao mesmo tempo, era um outro momento da minha vida. Então, eu realmente optei por, naquele momento, dar uma pausa. Fácil? Não foi. Andréia, você Foi sabe difícil. que quando eu estava procurando alguém para conversar sobre profissão,
sobre fazer bem feito, mas ser mulher e administrar, a pessoa falou assim, olha, você tem a Andréia, eu não sei como é que ela consegue, mas essa mulher, ela é um espetáculo, porque ela consegue conciliar a agenda de mãe e ser uma profissional incrível. E eu acho que esse é um dos grandes desafios da vida moderna hoje, da mulher que ocupa um espaço no mercado de trabalho, na profissão. Então, de antemão, assim, eu queria te parabenizar, né? E te Não, eu vou dizer ficar que, emocionada aqui, não. já tô querendo chorar. E eu queria até te E perguntar. começou agora o podcast, minha nossa. E eu queria te perguntar, assim, esse momento, você recorreu. Quais foram as ferramentas que você recorreu para conseguir administrar isso, sabe? Esse momento decisivo entre, olha, infelizmente eu vou ter que abrir mão aqui desse passo, porque eu vou ter que administrar esse outro passo. E não se sentir tão culpada, ou até se sentir. Mas como administrar isso? Você teve apoio de terapia, ou você. Como foi isso? Como você compartilhava isso com seu esposo, com seus colegas de trabalho? Como você fez para conseguir conquistar esse passo na sua carreira? Culpada a gente se sente sempre. A gente se julga. É muito julgamento, é muito julgamento. Então, assim, tudo que acontece hoje, às vezes com os meus filhos, a gente se culpa. Acha que foi de lá, de trás, quando você não escolheu, né? Ai, é tão difícil falar sobre maternidade para mim. Mas, assim, não é fácil, é difícil, mas eu sempre tive... Eu amadureci muito. Eu acho que eu sou uma Andréia antes e uma Andréia depois de ser mãe. As pessoas falam isso, né? Falam que eu sou outra pessoa, que eu tô mais bonita, que eu Ah, sou mais forte. E assim, a gente... Ai, Aí eu não também vai vou fazer, chorar. vai me fazer chorar, meu Deus do céu. E assim, são várias coisas, assim, eu digo muito. A gente vai sempre se culpar como mãe, a gente vai sempre achar que tá faltando alguma coisa. Mas a gente precisa também se colocar no nosso lugar. Quando eu tô muito questionando muito as minhas escolhas, eu paro, respiro e penso em tudo que eu construí. E eu falo assim, caraca, eu consegui tudo isso. Então, assim, eu tô no caminho certo. Né? Assim, naquele momento que talvez eu tivesse um salto na minha profissão, trabalhando na Band Rio, eu não me arrependo, porque eu não trocaria meu filho por nada. Ele é incrível, ele é maravilhoso, né? Recentemente eu tive que fazer outra escolha difícil, né? E aí eu fui muito criticada, porque eu estava no auge da minha profissão aqui, em Natal. Eu apresentava, estava há 6 anos à frente de um programa esportivo, né, ao vivo, diário, com uma boa audiência. Eu era reconhecida como, né, representava a mulher no esporte. E veio uma transferência do meu marido. E em outro momento ele tinha sido transferido para o Rio e eu tinha ficado com os meus filhos aqui, porque eu falei: ah, não, você faz o seu curso lá no Rio, eu vou ficar. Não, eu fico com as crianças aqui. Eu sou mãe de 2 meninos, né? E aí ele falou, tudo bem. E naquele momento foi necessário. Nesse segundo momento, o meu marido, ele falou assim, eu tinha dito para ele na outra vez, eu falei, ó, a próxima vez, quando vier uma nova transferência, eu prometo que eu vou. E por que eu fiz isso? Porque meu marido é muito parceiro. É muito parceiro. Não é pouco, não. Se eu dou conta, é porque ele tá do meu lado o tempo inteiro. E ele nunca disse assim, não vai, não faz. E as crianças? Não. Ele sempre diz assim, a gente dá um jeito. É muito importante a rede de apoio, né? O que de ser mãe te ensinou a ser jornalista? A olhar de uma forma diferente, tudo. A valorizar mais o outro. Eu acho que eu era muito mecânica e isso, assim, o jornalismo, ele pede que às vezes você não tenha muita emoção, que você não viva aquela história, né?
E no começo eu era muito assim, então eu fazia séries policiais, assim, reportagens de policiais, entrava em presídio, entrei em presídio, entrevistava preso, tal, fazia de tudo. E depois que eu fui mãe, aí eu já... Ah, não, isso aí não dá mais. Ah, não, isso aí eu não vou fazer, não. Ah, isso aí... Eu já olhava de uma forma diferente, entendeu? Aquilo já me comovia. Então, assim, uma entrevista para mim, quando eu entrevistar uma mãe, falando de uma dor, de ter perdido um filho, de estar numa situação, num posto de saúde, esperando para ser atendida, era um outro olhar. Porque eu não conseguia mais ser apenas profissional, entendeu? Eu passei a ter mais esse olhar humanizado. Então, tudo foi mudando. E a gente precisa ir driblando muita coisa, e é o mais difícil. Então, você precisa estar presente na apresentação do seu filho na escola, você precisa estar com ele, acompanhar as descobertas. Nos primeiros anos dos meus filhos, eu, assim, ainda às vezes me culpo muito porque eu trabalhava muito. Então, mas assim, eu sempre fiz questão de estar nos momentos ali da escola deles, nos momentos que precisava dos pais, que precisavam das mães. O que eu não era tão presente, e aí eu vi os olhares de julgamento das outras mães, que o pior julgamento é o julgamento de outra mulher, de outra mãe. Eu vi o quanto elas me olhavam assim, porque eu chegava correndo, agoniada, para meu filho ver que eu estava lá, e eu fazia, sabe, eu dava tchau para ele ver que eu tinha chegado e tudo. Então, eu não era tão presente nos grupos das mães, ou, sabe, assim, não era aquela mãe que estava pensando no presente das professoras. Eu só dizia assim, ó, o que vocês decidirem tá ótimo. Eu não era a mãe que saía para comprar presente para professora, ovo de Páscoa, essas coisas assim, dessas datas comemorativas. Que Eu acho que. Mas eu vejo isso acontecer com as minhas amigas que são mães. E elas, muitas vezes, se culpam e se julgam por ser assim, por ter que passar por isso. E eu queria que você dissesse assim: o que você diria para as mães que tentam equilibrar isso tudo e às vezes se sente culpada por não conseguir? Que conselho, que você diria para elas? Eu diria que elas são incríveis. Elas são muito poderosas, porque não é fácil. Não é fácil e nunca será fácil, né? Você ser uma boa profissional e você ser uma boa mãe e uma boa esposa e uma boa amiga e tá bem e tá bonita e tá apresentável e tá com a unha feita, com o cabelo, a maquiagem, não é uma missão fácil. Não é uma missão que todo mundo consegue. E nem sempre a gente vai conseguir. Nem sempre eu vou ser uma boa mãe, nem sempre eu vou ser uma boa profissional, né? A gente tem que... A gente se cobra muito. Eu me cobro muito e eu acho que isso é um erro meu. Eu tento me policiar, eu acho que eu já me policiei muito em relação a isso, né? Assim, por exemplo, hoje meus filhos estão na casa da avó, né? Porque eu tinha que vir para cá, meu marido não conseguia, então eu já tive que ligar para minha mãe para me dar esse suporte. E quando eu liguei agora, meu filho disse assim, eu falei assim, filho, você vai dormir hoje aí na casa da vovó, tá? Aí ele falou assim, mas eu tô com saudade, mãe. Aí eu falei assim, eu também tô com muita saudade de você, mas você aguenta dormir hoje na casa da vovó? Aí ele falou assim, não, eu aguento, mas eu tô com muita saudade. Eu falei assim, eu também. Ai, que Então, fofo. assim, a Qual o gente... nome deles? Manda Arthur, beijinho. é o Arthur, é o Arthur. O Arthur é muito colado comigo, que é o mais Arthur, eu novo. peguei mamãe emprestada só um Só um pouquinho. pouquinho. Prometo que eu devolvo. Pois é. Mas, assim, a gente cria uma relação muito legal e eu converso muito com os meus filhos. Quando eu voltei a trabalhar, que a gente voltou a morar aqui em Natal, tem um ano que a gente voltou a morar aqui em Natal. Quando eu tava de volta, eu falei, olha, mamãe, a gente vai voltar a morar em Natal e a mamãe quer voltar a trabalhar. Quando eu recentemente assumi uma função de gerência, onde exige mais trabalho, mais tempo. Na minha vida está mais corrida. Mas antes de aceitar, antes de começar, eu sentei com eles e eu expliquei e falei. Eu falei, a mamãe fica feliz quando ela está trabalhando também. Vai ser bom para todo mundo da nossa família. Então, eu acho que isso é muito importante. Esse é um erro, às vezes, que às vezes as mães cometem.
Às vezes você não quer falar para o seu filho, ou, não, ele não vai entender. Você tem que ser sincero com seu filho, independente da idade dele. Ele vai sentir sua falta, mas você precisa mostrar para ele que você tá bem, que você tá feliz, que foi uma escolha sua. Eu escutei de uma psiquiatra que doutora Adriane. Doutora Adriane, ela é maravilhosa e ela foi ao programa que eu apresento. E numa conversa que a gente estava tendo, ela falou assim: olha, nós temos que ser responsáveis pelas nossas escolhas. Então, lá na frente, você tem que ser responsável por tudo que você escolheu. Porque eu falei assim, poxa, a minha mãe, ela passou a vida toda dela cuidando das filhas. E às vezes eu me sinto mal por isso. Eu falei, poxa, minha mãe abdicou da profissão dela, do que ela fazia para cuidar das filhas. Então agora eu tenho que estar com ela o tempo inteiro. Eu tenho que suprir isso. E é por isso que ela às vezes sente falta, às vezes, da gente, ou acha que a gente não está dando a atenção suficiente de que ela deu durante toda a vida dela. E aí a doutora Adriane disse, mas foi uma escolha dela. Não foi uma escolha sua de filha. Foi uma escolha dela. Cuidar de vocês, estar com vocês. Então, assim, isso mexeu muito comigo. Assim, eu não posso lá na frente culpar o meu filho por não ter trabalhado ou por não ter feito aquela escolha lá no início, quando eu disse assim, não, agora eu não vou fazer esse estágio. Não, eu tenho que ser responsável pelas minhas escolhas. Então, assim, hoje eu quero estar trabalhando, eu vou sentar com os meus filhos, eu vou explicar para eles. Isso não significa que eu não vou dar suporte para eles. Eu estou sempre com eles. O tempo que eu tenho com eles é o tempo deles, é o tempo com eles, é fazendo. E é isso que a gente precisa administrar, né? É cansativo? É cansativo. Mas aí são as escolhas que nós Acho fizemos. bem interessante você falar isso, né? Porque, assim, lógico, né? A sociedade vai mudando de acordo com as gerações. Acredito que na época da minha mãe, da sua, muitas vezes as mulheres não tinham escolhas. Isso. Então, ela às vezes tinha que ser realmente a pessoa que ia cuidar ali, que ia ficar em casa, que ia administrar. E talvez fosse algo que não fosse uma escolha, assim, ela não tivesse a maturidade de entender as outras opções que ela tinha ou a sociedade ainda não tinha. Hoje a gente tem. Isso. E é engraçado como todas as mudanças elas vão gerar questionamentos, né? Porque se antes ela estava ali e pensou, poxa, dediquei minha vida inteira, agora eu quero cobrar ali, né? Em outra contrapartida, vamos dizer assim. Hoje a mulher também está escolhendo trabalhar, mas ela fica com a dubiedade, ela fica com o dilema de tipo, poxa, mas será que eu estou cumprindo aqui? Será que eu estou sendo uma boa mãe? E eu acho que esse exemplo que você deu foi, assim, crucial, porque é isso. A gente tem que entender que as escolhas, elas fazem parte, tem um lado bom e tem um lado ruim. Exato. E tem que ir administrando. Eu acho que isso deixa as coisas mais leves, assim, quando você tem mais essa consciência e quando você se comunica com seu filho. Isso é um problema, assim, o que eu vejo, e quando alguma mãe conversa comigo, às vezes minhas irmãs, a gente conversa muito, e isso é uma coisa que a maturidade, né, porque a maturidade vai nos moldando, né, a ser pessoas melhores, sempre. É o que a gente ganha de bom com a maturidade. Então, assim, eu não tinha essa relação com a minha mãe. Apesar da minha mãe estar ali o tempo inteiro comigo, cuidando de mim, eu não tinha essa conversa que eu tenho com os meus filhos. E eu não posso culpar a minha mãe por isso também, porque ela também não teve. Então, assim, é como você falou, as pessoas vão mudando, elas vão amadurecendo, as gerações são diferentes. E, assim, às vezes, isso aí é porque minha mãe não fez isso. Não, eu nem coloco dessa forma. Eu acho que a gente vai aprendendo. Hoje eu vejo a minha mãe, uma avó extremamente presente. Ela conversa com a minha sobrinha, e recentemente estava falando com ela, a minha sobrinha conta tudo para minha mãe. Eu nunca contei tudo para minha mãe. E é muito interessante como as coisas vão mudando, né? Minha mãe,
eu tinha receio de falar de namorado para minha mãe, ou de falar que queria sair, entendeu? Assim, a gente não tinha essa abertura. Isso não significa que ela não era uma boa mãe. Ela é ótima. Eu sou, nossa, super grata pela força que ela teve de criar 3 filhas. Mas a gente precisa identificar como a gente gostaria que fosse e tentar aplicar no nosso dia a dia de hoje. Então, quando eu vejo assim a minha mãe conversando e vejo a minha sobrinha, elas são confidentes uma da outra, eu acho diferente, mas eu acho muito legal ao mesmo Positivo, tempo, né? positivo. De Fala assim, confiança, uma relação de confiança, né? exatamente. Então, assim, Ser hoje a minha construída. sobrinha às vezes não conta para a mãe, mas conta para minha mãe, né? Então, é muito interessante. Eu tento criar uma relação de amizade com os meus filhos, né? Eu tento conversar com eles sobre tudo. Em algumas situações a gente consegue, a gente é mãe, mãe nunca vai saber tudo, né? Faz parte do processo, o filho sempre tem aquele, né? Mas, assim, eu tento estar sempre muito próxima deles. Falando sobre sentimentos, falando sobre como é que foi a escola, se aconteceu alguma coisa. E eu tenho 2 realidades muito diferentes na minha casa, né? Então, esse é outro desafio, né? Como jornalista, você se adapta a determinados contextos, né? Em relação a ser mãe, por exemplo, o que do jornalismo te ajudou nessa questão da comunicação, por exemplo, com eles? Eu tenho facilidade, né, com a comunicação, acho que isso já ajuda muito, né? Então, quando a gente vai estudar, por exemplo, eu procuro já ver formas para que eu seja cada vez mais clara, para que eles possam me entender. Então, eu trago muito o dia a dia para quando eu vou conversar com eles e quando eu vou falar sobre alguma coisa. Eu tenho um filho que é autista, né? O meu filho mais velho, ele é autista nível de suporte 1, o que é um outro desafio na Com maternidade, certeza, né? né? Assim, a maternidade atípica, ela é um outro momento. Ele é nível de suporte 1. E aí as pessoas falam assim: "Ah, então é tranquilo". Não é tranquilo porque você precisa ter uma linguagem diferente com ele, né? E como é que seria isso? Ele é muito literal. Então, se eu falar vai num pé e volta no outro, ele vai Ele vai num num pé pé e e vai volta voltar no no outro. outro, entendeu? Assim, Entendi. então, assim, é mais ou menos isso. Eu tenho que ser muito clara. E aí eu vou explicando até esses termos assim para ele. Ele não gosta de conversar. Então a minha relação com ele não é muito boa, porque eu falo pra caramba e ele não gosta. Então ele fala: "Mãe, você fala demais. Mãe, você pergunta muito". Verdade. Mas eu fico tentando incentivar a comunicação. É diferente do outro. O outro pequeno fala muito, gosta de gravar vídeo. Tava no teatro agora, apresentando peça e tudo. Ele é mais próximo da minha realidade. Mas, ao mesmo tempo, o Davi, que é meu filho que é autista, ele me ensina demais. Ele me ensina a serenidade, o olhar, que fala muito mais do que várias palavras. Ele me surpreende, do nada assim com um beijo, do nada com eu te amo, do nada, mãe, você tá linda. Às vezes também assim, ai não, mãe, tá feia. É Entendeu? uma Assim, ele, pureza, né? ele é. E a sinceridade dele e o mundo dele, eu vejo o quanto é muito mais simples do que o nosso. Porque ele é muito sincero. Então, assim, na cabeça dele, se ele não gosta de falar, se ele não gosta de se relacionar com as pessoas, ele não precisa ter amigos, ele não precisa estar no meio da multidão. Ele não precisa trocar uma palavra com você se para ele você não tem nada de interessante. E se você for ver, realmente, né? Mas só que nós vivemos em sociedade, a gente tem que se moldar para às vezes agradar o outro. Então, se ele vir que ele não gosta de uma coisa, de um presente que ele ganha, ele fala: "Ah, não, obrigado, eu não gostei". É simples assim, né? Então, Que assim, bacana. ele e Bacana que eu digo assim, assim, o quanto que a simplicidade dele é, te ensina, nos ensina, né? Inclusive, eu não sei se você sabe, mas hoje se fala muito, que a gente vive uma era da IA, né, da inteligência artificial, e hoje se fala muito que no futuro, e esse mundo que vem com a inteligência artificial, vai ser um mundo muito voltado à inclusão
das pessoas neurotípicas, porque elas são extremamente criativas. São. Elas são. E isso é muito válido no mundo Eles da. têm o hiperfoco deles, né? O meu filho, ele tem um hiperfoco para games, né? Ele adora jogos. Às vezes ele estava num hiperfoco muito de desenhos. Então, se você chegasse na minha casa, ele ia perguntar: Ah, tia, o que você gostava de assistir quando você era criança? Aí você fala um qualquer aí, ele vai dizer: Ah, esse desenho ele é do ano de tal, tal, tal. Esse desenho começou em tal ano. Os games também, ele gosta muito de videogame, ele gosta de videogames antigos. Então, qualquer videogame, qualquer jogo que você colocar, ele sabe o ano, ele sabe. Eu não sei nada de games, ele sabe os responsáveis, quem foi, sei lá, nem sei dizer os nomes. Mas, enfim, ele é muito focado nisso. E ele é muito bom quando ele quer algo, né? É que, como você falou, ele é muito bom naquilo que ele se interessa. Ele gosta muito de idiomas. Então, assim, ele é muito bom em inglês. Ele fazia um curso quando era menorzinho, quando era menor de inglês, que ele ganhou uma bolsa, porque a professora não queria que ele saísse. A dona da escola não queria que ele saísse. Eu não tinha mais como continuar pagando, porque quando são dois, é sempre duas, né? Né? Então, ela, quando eu falei assim, eu vou ter que tirar o Davi. E ela, não tira o Davi, a gente dá uma bolsa para ele, não, para ele continuar, porque ele fala muito bem, e aí isso acaba com. As outras crianças vão também querendo falar. Eu digo para ele que ele gosta mais de falar inglês, porque como eu não sou fluente em inglês, a forma dele não entender. Exatamente, ele fica no mundo dele, né? Mas assim, ele é muito, realmente muito bom naquilo que ele gosta. Ele é o melhor, entendeu? Assim, então eu vejo realmente um mercado, né, para ele. Eu sonho com isso, né? Eu acredito que ele vai ser muito bom naquilo que ele determinar, assim, no que for aquele hiperfoco dele. Essa notícia, né? Essa descoberta que você é uma mãe de uma criança que tem um autismo, né? Como isso impactou na tua profissão? Quais foram, assim, tá, descobri. Como foi isso? Você falou isso no seu trabalho? Você sabia quais eram os seus direitos em relação a isso? Isso te mexeu ou mudou alguma coisa profissionalmente falando? Mexeu muito, porque primeiro a aceitação, né? Foi todo um processo para você aceitar. Quando ele começou a dar aos sinais, assim, que ele não tinha, ele não se desenvolvia tanto quanto as outras crianças, mas assim, ele fala, ele anda, ele brinca. Se você olhar, você nem vai notar muito. Só que a escola me chamou a primeira vez, né? E aí a escola chamou a gente, falou que tava, falou assim, mãe, o Davi tá com dificuldade para falar, procura um profissional. A gente não sabe exatamente, mas a gente tem notado ele um pouco mais afastado das outras crianças. Uhum. E aí, no primeiro momento, ele é tímido. Cada criança tem seu tempo, tá de boa. Não levei a sério. Continuamos, não procuramos profissional, isso foi passando, aí a escola voltou a chamar de novo a gente. E aí foi quando a gente procurou o primeiro psicólogo. No primeiro psicólogo, ela deu um diagnóstico. Não tem nada de diferente. É porque ele era muito ligado a você quando era pequeno, só morava você e ele quando a gente estava no Rio, né? Só moravam vocês dois, só ficava mais tempo vocês dois, seu marido ficava muito tempo fora, então ele criou uma relação muito. Eu não lembro exatamente o nome. Tudo bem, passou. E aí, mais uma vez, em outro momento, a escola chamou e a gente começou a notar porque nós Também convivia. tínhamos o Arthur. Uhum. Então, a Tinha um gente parâmetro. começou a ver o desenvolvimento do nosso outro filho, via o desenvolvimento do Arthur e não via tanto o desenvolvimento do Davi. Pô, o Davi já era para estar muito à frente do Arthur, mais velho, né? A diferença deles é de 2 anos, quase 2 anos. E aí, foi em 2019. Em 2019, a gente realmente falou assim, não, agora a gente vai... Não, vamos fazer todos os testes, vamos levar para os melhores profissionais. Não, vamos ver o que exatamente o Davi tem.
E aí nós levamos para uns profissionais, né, neuro, tudo, começou a fazer exame, tal, tal, tal. E ele começou a fazer um acompanhamento com uma psicóloga. Já tinha um tempo, ela estava fazendo alguns testes, né? Não é algo que você diagnostica, dá o diagnóstico logo. E aí, quando ela... Eu lembro que estava tendo uma campanha da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte falando sobre autismo. Aham. E eu ganhei a camisa, né? Eu trabalhava na TV. E eu ganhei a camisa chegou para mim lá na TV. Ó, André, essa camisa, tal, tal, tal. E aí eu fui buscar o meu filho com a camisa autismo na psicóloga. Quando eu cheguei lá, aí ela falou assim: Ah, Andréia, deixa eu sentar aqui para conversar com você. Aproveitando que você tá com a camisa, que você é uma jornalista, nós não temos mais dúvidas. Realmente o diagnóstico do Davi é o autismo. Nossa. Aí eu... O chão cai, né? Foi. Aí eu falei, não, eu acho que não, eu acho que você tá errada. Porque naquele momento eu não sabia nada sobre. Muito medo, né? Então, assim, eu nem continuei lá. Eu lembro que eu peguei o Davi e saí. E liguei pro meu marido, disse que precisava falar com ele e que não queria mais voltar lá, na psicóloga. Ela não era boa. Um estado de negação. É. E eu nunca mais usei aquela camisa. Nossa. Eu joguei a camisa fora no outro dia, mas porque eu não sabia nada, sabe, assim, não sabia nada, nada, nada. E aí, quando você não sabe, por isso, assim, que eu entendo muitas mães, assim, quando fala assim, aquela criança tem, mas a mãe não aceita. E eu falo assim, tudo bem, ela vai ter o tempo dela para aceitar, né? É porque hoje eu tô muito emocionada, mas assim, geralmente até falo assim, de boa. Mas assim, quando eu voltei na psicóloga e ela falou assim, tudo bem, Andréia, tá tudo bem. Aí ela só falou assim pra mim, assim, olha, eu acho que você... Eu lembro que quando ela começou a contar pra mim, dar o diagnóstico, ela falou assim, olha, vai ser bom porque você é jornalista, você vai ser a voz do autismo. E aí aquilo me pesou muito. Cara, eu tava recebendo o diagnóstico do meu filho. Eu não sabia direito do que se tratava. E eu não sabia porque eu nunca fui atrás. Porque eu não aceitava, né? Hoje eu sei. E aí foi muito difícil, porque nesse ano foi o ano que meu marido foi para o Rio. Porque ele precisava fazer aquele curso. Nossa. E aí eu fiquei entre a cruz e a espada. E agora? Mas ele estava começando um tratamento, a gente tinha um diagnóstico, era uma situação diferente. Eu estava no meu momento profissional, muito bom. E aí eu confesso que eu demorei a aceitar, demorei a levar ele para terapia, porque o chão se abre. Porque você precisa, se você for ver, muitas mães, elas não têm tempo mais para nada. Porque assim, as terapias são diárias. É todo dia. Entendeu? Assim, são muitas terapias. E aí eu passei um ano exatamente. Aquele ano de 2019, o pessoal fala da pandemia, né? Eu falo assim, para mim o ano mais difícil da minha vida foi o ano de 2019. Porque veio o diagnóstico do meu filho, o meu marido foi pro Rio, eu fiquei sozinha com eles aqui. Óbvio, por opção, por uma conversa que nós tivemos, que naquele momento a gente precisava deixar o Davi no lugar onde ele estava. Ia ser muito difícil. Porém, foi um ano muito difícil porque ele era muito ligado ao pai. Muito. Eles são muito ligados. Então, meu marido vinha todos os meses para cá. E ele ficava no calendário. Quando que o papai vem? Quando que o papai vem? Aí eu falava assim, ele chega no dia 30. E aí, todos os dias, ele marcava. Faltam tantos dias, faltam tantos dias. Nossa. Então, assim, foi um desafio. Naquele momento, eu pensei em parar de trabalhar, ir embora pro Rio. Foi um momento muito difícil pro meu casamento, porque a gente estava distante e eu não tinha o meu suporte. Sem rede de apoio. Tava sem minha rede de apoio, entendeu? Assim, então, assim, foi
foi um ano de uma experiência que me transformou em uma outra pessoa. Entendeu? Eu falei assim, ó, agora que vier, eu tô pronta. Agora que vier. E no aí, trabalho, você falou para as pessoas? eu falei para poucas pessoas. Eu não falava sobre esse assunto. Na verdade, eu falo pouco ainda, mas assim, é culpa minha, não por negação, mas porque às vezes eu não me acho até capacitada para falar quando eu vejo as outras mães, né? No último, o último neuro que está acompanhando meu filho, eu lembro que quando eu fui levá-lo em João Pessoa, porque lá em João Pessoa eu parei de trabalhar, né? Foi mais uma transferência do meu marido. Naquele momento ele precisava de mim. E eu falei, não, beleza, são 2 anos em João Pessoa, 2 anos que eu vou me dedicar à minha família. A mudança, toda mudança para o meu filho é um momento de adaptação. Então eu sabia que ele ia ter que passar por uma adaptação. E eu queria estar com ele, né? Com os dois, na verdade. E aí, naquele momento, eu falei assim, não, eu vou me dedicar aos meus filhos. E eu fiquei 2 anos dedicada aos meus filhos e foram anos maravilhosos. Porque eu criei uma relação com os meus filhos de confiança, que por isso que quando eu voltei para Natal, eu tive que sentar com eles e conversar e falar, agora é hora da mamãe. A mamãe estava com vocês, cuidou, estava lá na escola, tá. Então, assim, foi muito importante. Quando eu fui para esse neuro, voltando a falar, eu lembro que ele falou assim para mim, mãe, para você ajudar o seu filho, você precisa entender tudo que o seu filho tem. Você precisa estudar. E aí eu fui estudar. Aí eu fiz um curso sobre o autismo, sobre tudo o que acontecia, sobre as leis. Ele falou assim, olha, mãe, e aí é um conselho que eu dou para as mães. A gente precisa saber o que o nosso filho tem, quais são os direitos que ele tem. Porque quando você chega na escola e você vai pedir, por exemplo, um acompanhante terapêutico, você tem que estar embasada para você dizer para a escola assim, olha, eu tenho direito, porque ele é assim, 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 porque vai ter momento que vai passar por isso, isso e isso, e a lei diz que eu tenho direito disso, 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 tá entendendo? Então você tem condições de realmente pleitear aquilo. E foi o que eu fiz, assim, eu estudei primeiro para entender. Aí eu passei a entender o mundo do meu filho muito melhor, a ter paciência com ele, entendeu? Assim, às vezes a gente está na mesa e aí ele termina rápido porque ele já quer se levantar. E aí eu falo, não, o nosso horário, nosso momento família. Aí eles ficam assim, não, lá vem mamãe com momento família. Eu falei, ei, momento família. Eu perguntei isso porque muitas vezes a gente que... Eu não digo nem a gente, porque na minha família eu também tenho um sobrinho que é autista. E só assim eu comecei a entender. E eu queria usar o Rota do Sucesso também para falar, porque muitas vezes a gente tá lá no trabalho e a gente não sabe a realidade da mãe que tem um filho autista. E eu achei muito bacana você falar aqui como que é, porque as pessoas precisam saber como é administrar uma carreira profissional sendo uma mãe atípica. E eu não sei nem se é o termo correto a falar, mas assim, é muito corajoso da sua parte chegar aqui, falar, compartilhar coisas tão pessoais, mas que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a entender essa dinâmica e que passa por tudo isso, mas que tudo tem um porquê na vida, Tudo né? tem um porquê na vida. Eu E me quem sinto sabe... privilegiada porque eu sei que, dependendo do grau que o seu filho tem, dependendo da situação que você vive, por exemplo, uma mulher que não tem um suporte, ela não consegue. É muito difícil. Você precisa ter um suporte. Eu não me acho tão forte. Às vezes, quando as pessoas falam como que você consegue, eu consigo porque eu também tenho um suporte, né? Mas assim, eu não posso julgar uma mãe que não tem ninguém que leve o filho dela para terapia. Que tem que ser ela ou não tem outra opção. Entendeu? Assim, eu tento compreender a situação de cada um. Sempre que eu falo sobre esse assunto, às vezes eu falo na minha rede social, às vezes eu dou uma entrevista e falo, as pessoas sempre falam assim, André, você precisa falar mais sobre isso. Porque você fala de uma forma muito clara e as pessoas... Muito objetiva. Muito objetiva e as pessoas se identificam.
Mas, às vezes, eu não me acho capacitada porque eu não estudei tanto quanto eu vejo outras mães. Às vezes, você senta do lado de uma mãe atípica e ela sabe muito mais que o médico. Ela te dá uma aula ali, sabe, assim. Mas eu também sinto falta desse bate-papo, assim. Dessa forma, mãe, se aceita. Não tem problema nenhum você dizer que não está trabalhando, que você não consegue lidar. Às vezes não consegue. Eu consigo, me sinto privilegiada porque eu tenho um marido que me dá suporte. Eu tô em Natal, quando eu tô... Por que eu parei em João Pessoa? Em João Pessoa não tinha Tinha ninguém. suporte. E o meu marido, naquele momento, ele precisava de mim. E são fases da vida, E né? são fases. E, assim, aí eu fui muito criticada porque falaram assim: ah, você vai abrir mão da sua carreira por causa da carreira do seu marido? E se lá na frente ele te deixar? Eu falei, mas eu não tô abrindo mão da minha carreira por causa do meu marido. Eu tô priorizando a minha família. Esse é o momento que eu preciso estar com a minha família. E o meu marido, ele esteve comigo durante todo esse tempo. Ele nunca disse, não assuma tal função. Agora mesmo, quando eu falei assim, poxa, eu recebi um convite para ser gerente de jornalismo. Aí ele falou, ele nem pensou. Ele falou assim, que massa, você já disse sim? Aí eu falei, não, eu tô avaliando porque eu tô pensando como é que vai ser a estrutura das crianças. Diz sim, a gente dá um jeito. Então, com uma pessoa que é muito parceira, que me incentiva, quando ele olha para mim e diz assim, agora eu preciso de você, eu vou dizer não. Muito bacana você falar isso, né? Porque é isso, né? Às vezes a mulher quer ser... Às vezes a gente quer abarcar tudo e, infelizmente, a gente não consegue, Não consegue. né? E a gente precisa reconhecer que isso é... E às vezes, Acontece. você tem suporte, às vezes você não tem. No meu caso, eu tinha suporte. No momento que eu precisei parar minha profissão, parei, né? Em João Pessoa, quando você colocou que eu fiz alguns trabalhos no streaming, né? Era até isso que eu ia falar, né? Tipo assim, você com tantas mudanças... Veja como as coisas são, né? Tantas mudanças na sua vida, tantas necessidades de adaptação. E a inovação tá aí, tá vindo. E quando você estava lá em João Pessoa, você acabou trabalhando com algo que é bem inovador, né? Isso, com as transmissões. E aí surgiu o convite, porque as pessoas já me conheciam daqui de Natal, elas estavam procurando uma repórter para cobrir o Botafogo da Paraíba na Copa do Nordeste, né? E aí souberam que eu estava aqui, que eu estava lá em João Pessoa, me ligaram, e aí nesse caso em João Pessoa, aí eu precisei muito adaptar minha vida, né? Eu falei, ó, não posso. Tanto que surgiram convites para trabalhar em TV lá, mas aí eu não dava. Não dava porque realmente não tinha o suporte. Então eu tive que dizer não, não era o momento, né? E aí eu consegui trabalhar porque os jogos eram à noite, ou então nos finais de semana, então eu tinha meu marido para ficar com as crianças e tudo. Ele falou: "Não, eu dou um jeito aqui, vai, aproveita, vive essa experiência". E aí eu fui e eu cobri o Botafogo da Paraíba, o Campinense e cobri o Náutico. Porque quando o Náutico foi jogar lá contra o Botafogo da Paraíba na Copa do Nordeste, eles queriam uma repórter lá e eles perguntaram se eu poderia cobrir o Náutico. E aí eu fui estudar sobre o Náutico para estar lá nesse jogo. É repórter, não narrei. Narrar Narrar é você falar o jogo lá, é né? muito difícil, E, gente. realmente Nossa, tem que muito ter um difícil, repertório. muito difícil. Tem Gente, que uma inteligência, né, ali de conseguir encaixar as palavras de repertório ao mesmo tempo, né? Falando sobre isso, né, o streaming e o futuro do jornalismo, a tecnologia, hoje a gente vê as coisas mudando, né? Tudo ali no YouTube, outros canais. O que você acha que vem de novo no jornalismo? O que você vê como inovação no jornalismo? Olha, o jornalismo está bem diferente do que quando eu comecei lá na UFRJ. É outro jornalismo. Eu vejo pela equipe que chega para mim hoje, né? Eu trabalho no grupo Daio Natal. O grupo Daio Natal, ele é a 98 FM e a Jovem Pan Natal, né? Então, nós somos responsáveis ali por 2 rádios. E como eu estou agora na gerência de jornalismo, então eu tenho uma equipe. E eu vejo como os jovens chegam diferentes do que como eu cheguei como estagiário, né? A questão do digital é muito presente.
há dois dias eu estava tendo uma reunião e era falando do programa de jornalismo esportivo. Só que o programa de jornalismo esportivo, ele tem o âncora, né? Ele está muito tempo naquela profissão e ele está muito tempo no rádio. Então, eu fui tentar explicar para eles que nós agora estávamos como multiplataforma, nós já estamos há um tempo. Mas para entender é algo difícil ainda, né? Ele falou assim, olha, André, mas peraí, a nossa prioridade é o rádio, é o YouTube, né? Eu falei assim, somos dois. Agora nós precisamos nos adaptar a isso. Ou seja, eu apresento um programa no rádio, 12 em ponto, meio-dia. As pessoas, eu tenho que lembrar que as pessoas estão me ouvindo no carro, mas eu tenho que lembrar que tem uma câmera também para mim, porque eu também estou no YouTube. Então, eu tenho que me policiar em relação a isso, né? Então, esse é o novo jornalismo. Ou a gente precisa se adaptar. É difícil, né? Principalmente para quem veio de uma outra geração, das pessoas só nos ouvindo e fantasiando a voz do locutor, né? Como será, né? Não, agora as pessoas têm a possibilidade de ir lá no canal do YouTube e descobrir quem é o locutor, quem é o dono daquela voz, né? Acabou mais ou menos esse mistério. Mas para quem está há muito tempo, é difícil. É difícil. Então, assim, eu vejo que a gente tem que se adaptar. Quem imaginaria alguns anos atrás um podcast, né? Onde nem é uma jornalista entrevistando. Então, realmente, assim, a gente precisa estar apto também a esse movimento. Hoje o podcast está em alta. As pessoas são mais seletivas, né? As pessoas podem escolher aquele nicho, o que escutar. São mais personalizadas. Exatamente, né? Antigamente não, o que estava na TV era aquilo que você podia assistir e você se adapta àquilo. Hoje em dia não. Hoje em dia eu quero saber sobre saúde, eu tenho lá opções específicas sobre aquilo. E aí você precisa ser muito bom naquilo que você se propõe a fazer. Os jornalistas, eles estão cada vez mais assim, segmentados às vezes em uma área, porque eles precisam ser muito bons, né, para falar sobre aquele assunto, entendeu? Então, assim, é uma evolução que às vezes assusta também quem faz comunicação. Quando você fala da IA, quando você fala do chat GPT. Então, assim, ainda assusta. Ai, meu Deus, eu vou ser substituída pela inteligência artificial. No primeiro momento, foi isso que a gente pensou. Ai, vão tirar todas as apresentadoras porque não precisa mais. Mas aí é o diferencial. A IA nunca terá o que a gente tem. A gente precisa entender como funciona a inteligência artificial para ela estar junto com a gente, a nosso favor, e nunca contra. E eu vejo que assim, algumas pessoas elas demoram a aceitar porque não, vai tirar meu emprego. Se eu tenho chat GPT, para que eu preciso ser boa para escrever? Né? Não, ele faz tudo para mim. Mas há uma diferença. Ainda há uma diferença. Ele pode te orientar, ele pode te ajudar, ele pode otimizar o seu tempo, mas jamais ele vai te substituir. Principalmente em situações que, se fosse uma inteligência artificial, você acha que eu teria me emocionado? Dificilmente, né? Dificilmente. É o seu olhar, a forma como você fala comigo, a forma como você coloca as palavras. E eu acho que eu não vejo ainda, né? Essa tecnologia substituindo nesse formato. É um tema muito polêmico, na verdade, né? Mas a inteligência artificial, ela é, na verdade, uma... Como é que a gente pode dizer? Eu acho que uma simulação. Ela é uma simulação do pensamento, da forma de pensar humana. Mas ela precisa aprender, né? E quem é que ensina? Somos nós. Então, assim, a inteligência humana, ela está sendo replicada ali, de alguma forma, mas ainda precisa da gente, né? Mas é desafiador, né? Imagine que, hoje em dia, precisa de regulamentação, na verdade. Até hoje eu fiz um post sobre isso, né? Que teve o Bruno Perini, né? Que é ele é um influencer famoso na área de finanças e tem um podcast. E aí, no podcast, ele estava conversando e falando sobre isso, né? Que ele disse que tinha um amigo dele que era empresário e que estava pretendendo, no ano que vem, substituir metade dos funcionários, dos vendedores dele por inteligência artificial.
porque a inteligência artificial conseguiu captar um sentimento ali na conversa e conduzir um fechamento de uma venda. Mas até que ponto isso é ético, né? E até que ponto a gente tem uma regulamentação disso, né? Hoje em dia, você para abrir uma conta no banco, você se identifica. Se você for entrar num prédio, você se identifica. Para você abrir uma rede social, você se identifica? Eu posso abrir ali, fazer um clone de Andrea e colocar ali e fazer. E qual é a regulamentação disso? Então, esse é um dos grandes desafios da IA hoje. Essa questão da regulamentação, de saber o que é que pode ser feito e o que não pode, o que é ético e o que não é ético. Só que é algo muito polêmico porque é muito difícil de você fazer essa regulamentação. Verdade, verdade. Mas a inovação, assim, inovar não necessariamente, tecnologia, inovação não necessariamente é somente inteligência artificial. Às vezes é você fazer algo novo, de uma maneira diferente, e entregar valor ao seu consumidor final. E aí, pensando nisso, você trabalha com gerenciando um time, né, na rádio. O que vocês lá falam sobre isso, assim, né? Sobre trazer o que tem sido feito? Teve alguma coisa de diferente, alguma atitude de vocês recentemente que você acha que foi impactada por isso? Olha, eu acabei de assumir, né? Assim, é algo ainda muito novo para mim, né? Eu não tenho, assim, como te responder se isso, nessa minha gestão que tem um mês ainda, e eu sou nova também na empresa, né? Porque, como eu falei, eu estava morando fora e voltei agora, então ainda me considero nova na empresa. Mas você viu, assim, porque Eu você tem experiência em outras vejo. rádios, né? Em outras rádios, você Eu acho que, trabalhou no SBT, a multiplataforma, por exemplo, você tá no YouTube, você tá no rádio, você tem que se adaptar, você tem que trabalhar também em rede social. É um desafio, entendeu? Assim, você tá presente em todas as plataformas, eu já vejo isso também como um desafio, como a tecnologia, algo novo, né? A gente está sempre tentando estudar, se adaptar, né? Eles tiveram um curso, eu não participei, eu não estava ainda assim na gerência, mas eles fizeram um curso justamente sobre chat GPT, sobre a inteligência artificial, né? Então, assim, é tudo novo, mas a gente tem que se adaptar. É o que eu digo, assim, olha, a gente precisa saber o que está acontecendo e a gente precisa estar junto, não contra, mas a gente precisa estar junto, assim, trabalhando ali em prol para que dê tudo certo. hoje a gente se comunica de qualquer forma, assim, rápido, né? Você tem um celular na mão, você se comunica e hoje nas carreiras, nas profissões, a comunicação é algo que é basicamente imprescindível. Um médico hoje ele tem uma rede social que passa ali o dia falando, se comunicando para poder atrair clientes. A comunicação é uma habilidade essencial. O que eu, por exemplo, que sou formada em administração bancária, como que eu poderia desenvolver melhor essa minha comunicação? Você já desenvolve, né? Você quer desenvolver mais ainda, você já é muito boa, assim, falando. Eu vejo que as pessoas vêm praticando muito, né? A fala, como falar em público, como se posicionar, como postar a voz, né? Eu vejo que tem muitos jornalistas, inclusive, ministrando cursos sobre oratória, sobre postura, né? Sobre palavras-chave que você fala, entonações específicas naquele momento para chamar o teu ouvinte, né? Eu sempre, às vezes eu oriento, por exemplo, os repórteres. Eu gosto muito de dar oportunidades. Então, assim, por exemplo, a gente tem os meninos que estão entrando agora. Vou te dar a oportunidade para você estar na bancada, substituindo alguém para você fazer uma experiência legal. Então, assim, recentemente a gente teve essa possibilidade, ele está fazendo comunicação. E aí, uma das orientações é a questão da entonação. A entonação ela é muito importante, né? Assim, para que você fique atento, para que não seja cansativo. Então, você vai falar muito, você tem que ter alguns picos para que a pessoa... Opa! Voltei, entendeu? Assim, então as primeiras coisas que você vai falar, você tem que saber como elaborar, ser mais objetivo, você tem que estar atento se a sua comunicação, quem está em volta está atento a você, está te olhando para você ter esses momentos. São técnicas,
né? Que as pessoas elas aprendem, a gente tem na faculdade também, mas tem alguns cursos de oratórias que são muito bons e que ajudam, né? Muito em técnicas específicas e principalmente hoje nas redes sociais, né? Hoje você vê que qualquer coisa que você pergunte, se eu quero saber de uma loja, qual é o Instagram da loja, né? Qual a rede social da loja? E você já vai ali. Por isso você precisa ter uma boa comunicação na rede social. Independente da sua profissão, independente do se você tem um produto para vender, se você é o produto. Então, por isso que as pessoas estão sendo mais cobradas por isso, né? Muitas vezes a forma como você se posiciona na rede social, ela vai definir se você é um bom profissional ou você não é. Então, essa coisa da comunicação, ela está muito em alta. A gente vê coisas muito legais, mas a gente vê também coisas que não dá, né? Que assim, não atingiu o objetivo com sucesso, né? Mas assim, eu recomendo que quando você realmente decidir, que você procure profissionais que possam realmente te orientar, que você faça um curso legal, que você pense no seu cenário, que você pense na sua aparência, se você tá legal, o que que você vai vender, qual o tipo de venda que você pretende fazer, seja objetivo, né? A gente tem a comunicação muito rápida. Por exemplo, nos nossos posts da internet, a gente tem manchetes, né? No jornalismo, a gente vende a manchete, né? Que são os títulos. Sim. Então, aquele é o nosso primeiro desafio. O nosso primeiro desafio é como que eu vou falar, em poucas palavras, aquilo que eu preciso dizer daquele fato e que chame a atenção do público e que ele olhe a manchete e ele queira olhar o texto. Então, assim, é mais ou menos o primeiro desafio. O que você vai colocar no seu post, no seu primeiro momento, é fundamental para que você atraia o teu seguidor, o teu ouvinte, o teu telespectador. Tem alguma entendeu? técnica específica para isso? O dia a dia. Mais ou menos o dia a dia. A gente já vai ficando meio com a correria, com você ter que fazer muita manchete. Você vai aprendendo que naquele momento, chama mais atenção. Alguma coisa na saúde, a saúde está caos. São as Caos palavras. na saúde. Nossa, peraí, caos na saúde. Entendeu? Então tem algumas palavras-chave que o dia a dia da gente, a gente vai aprendendo, que elas vão te chamar para reportagem. E que aí você tem que ser muito bom. E aí o jornalista, né, ele tem que ser bom para nesse momento ele conseguir atrair ali o teu leitor para aquela manchete, Daquela entendeu? manchete em si, né? E assim, hoje em dia as pessoas estão lendo cada vez menos, então você tem que ser objetivo no lead, que é tipo o primeiro parágrafo daquela matéria, você tem que dizer, tem que dar as principais informações, elas têm que estar ali. Onde, quando, como, entendeu? Assim, tem que estar ali no lead, para que as pessoas realmente elas curtam aquela postagem, ou elas se interessem, ou ali você está fidelizando o teu leitor, né? Quando você peca na forma como você escreve, se você não é objetivo, perdeu, passou, entendeu? Então, assim, isso são técnicas, isso é o que o jornalismo ele te proporciona no dia a dia. Seja objetivo, use das palavras certas, no momento certo, a imagem que fala, às vezes, melhor que qualquer palavra. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. O chat GPT ajuda muito também, né? A gente, às vezes, hoje em dia, por exemplo, na rapidez ali, eu vejo muito quando a gente vai fazer o roteiro, que às vezes Peraí, chat GPT, me ajuda aí. Na minha época, não tinha isso, né? Você tinha que botar a cabeça para funcionar. Hoje em dia, o chat GPT, ele te ajuda, você dá a ideia, ele te ajuda, facilita um pouco a sua vida. Mas você percebe que para poder ele te dar o que você quer, você tem que jogar uma linha de raciocínio para ele? Então, se você também não soubesse o princípio, exatamente, não daria certo, né? Mas são estratégias que a gente usa muito na comunicação. Mas eu acho que tem que usar mesmo a inteligência artificial, porque isso vai fazer parte do nosso dia a dia. Facilitar. E a gente tem que começar a se familiarizar e aceitar isso, né? Hoje, o problema da rede social, por exemplo, a gente tem muito isso no Twitter, né? No X agora. Que é a informação rápida, muito rápida. Então, por exemplo, o jornalista hoje, portal de notícia,
que trabalha com jornalistas, credibilidade, às vezes a gente esbarra muito nos blogs. Porque as pessoas postam qualquer coisa, não tem conteúdo, e aí às vezes não é verdade, é fake news, e lá vai a gente tendo que pesquisar, ó, chegou isso aqui, fulaninho postou isso aqui, aí lá vai a gente procurar saber se tá... A gente não vai postar qualquer coisa, né? A gente tem a nossa responsabilidade. Existe a credibilidade. Exatamente. Mas às vezes isso é um pouco cansativo, entendeu? Assim, porque escreve uma frase, não diz muita coisa e a gente tem que ir lá atrás para saber, para averiguar, e às vezes não tem nada a ver, não é nada daquilo, né, que você pensou e você perdeu tempo, porque as coisas são muito rápidas, né? Tudo é breaking news, então, enfim. É isso. A Andréia de hoje diria o quê para a Andréia do passado? Você se superou, viu, menina? Quem diria que você chegaria tão longe? Tô orgulhosa. Que bacana, Andréia. Olha, queria te agradecer muito por você ter vindo aqui, por você ter se disponibilizado do seu espaço, do seu tempo de vida, que hoje é a coisa mais importante, né, da vida, é pra gente ajudar as pessoas, né, a se inspirar e perceber que às vezes elas estão passando por momentos bem parecidos. Verdade. E podem perceber que existe saída, né, que existem outras formas que as coisas podem acontecer, mesmo passando por momentos difíceis e construir o que você construiu e vem construindo no seu legado. Queria te parabenizar por tudo e te agradecer. Eu que agradeço. Você me deixou super à vontade aqui. E por isso a emoção, e por isso que eu consegui, né, expressar. Eu espero realmente ser inspiração para outras pessoas, para outras mães, para outras mulheres, outras esposas, outras amigas. Né? A gente se julga muito. É muito importante para a mulher ouvir de outra mulher que você é capaz, que você consegue, que você não precisa estar sempre maravilhosa, linda, de unha feita. Não, você não precisa disso. Né? Você precisa estar bem. Então, assim, se te deixa feliz, então aposta, vai em frente. E a comunicação, o diálogo é sempre o melhor caminho. Então, a gente tem que dizer para o outro o que a gente está sentindo, dizer para o outro o que a gente quer. Às vezes a gente fica guardando para não magoar, para não deixar aquela pessoa... Às vezes você precisa falar, óbvio, né? De um jeito que aquilo não vai gerar nenhum problema. Mas, assim, dizer para o outro, eu queria fazer isso, eu queria estar nesse lugar, você me ajuda? E pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza, não é. Pelo contrário, é sinônimo de força, de coragem. E eu acho que é isso que a gente precisa. Pedir ajuda é importantíssimo, porque a gente vive em comunidade. E a gente só chegou aqui, a humanidade só chegou até aqui porque a gente faz o coletivo, né? Então a gente precisa desmistificar um pouco essa coisa do heroíno, do sozinho. O sozinho existe, faz parte. Mas quando a gente faz junto e faz no coletivo e faz na comunidade, tem muito mais poder, tem muito mais força. Então não é vergonha pedir ajuda e ter rede de apoio, pelo contrário, é inteligente. Né? E você mostra isso. Que bom! Muito obrigada. Obrigada também. É isso. Terminou! Foi ótimo. Obrigada, gostou? Maravilhoso. Acabou, amigo.